Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Hoje é diferente, hoje é sexta-feira, sextou, né? Vamos fazer nosso Evangelho no Lar. Então, para aqueles amigos que não me conhecem, Eduardo Espiritualista, aqui no Quai, o nosso podcast Vamos Falar com Jesus no Spotify, e o Eduardo, Edu para os íntimos. Vamos pegar o nosso copinho com água. Tá aqui. Né? Pegar o nosso copinho com água. Pedindo, né? Porque hoje é sexta-feira. Os outros dias também se pega, deveria se pegar. Porque água faz bem, né? Água cuida da saúde, cuida da nossa energia, da vitalidade, né? Para o corpo e para a alma. E eu uso todos os dias. Eu gravo os vídeos, eu faço as minhas rezas, então eu uso todos os dias. Mas eu não fico falando todos os vídeos. Mas o ideal, para aquele que tem fé, aquela que confia em Deus, confia em Jesus, possa pegar água, porque é água, né? Você vai tomar água. Então pega sua garrafinha, pega o seu recipiente com água e coloca perto do celular. Não só nos meus vídeos. Aquele pastor, aquele padre, aquele amigo, aquele palestrante, aquele motivacional que você gosta, coloca. Porque sempre que nós estamos focados em algo útil, e algo que vai nos acrescentar crescimento emocional, no caso religioso, nós estamos quietinhos, concentrados, Deus está agindo no teu copo com água, Deus está agindo fluido. Bom, feitas as apresentações, como é sexta-feira, como é o Evangelho no Lar, vamos fazer a nossa prece de abertura, aí a gente vai ler um texto, né, uma mensagem do bispo de Argel-Bordeaux, lá em 1861, que ele deixou para nós. Um bispo, um papa dos católicos, sobre a beneficência. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, aí a gente lê, comenta alguns tópicos e fazer a nossa prece de encerramento. Então fiquem à vontade, se sintam tranquilos, expiremos. Tirar um pouco daqui, senão eu vou virar, né? Vou botar no lugar de sempre, senão eu vou virar. Essas mãozinhas aqui, ó, fica assim, puf. Então, vamos lá? Pai, Jesus, mentores, mentoras, amigos espirituais que nos seguem, que nos acompanham, que estudam conosco, que nos inspiram, que cuidam de nós no decorrer da semana e nesta presente encarnação. Pedimos, Pai, pedimos, Jesus, que envie para o nosso estudo, para o nosso lar, para esse momento de reflexão, momento de pensamento, de estudo coletivo sobre os teus ensinamentos, sobre os ensinamentos dos homens e das mulheres de bem, para que possamos, ao desligarmos, ao sairmos, ao retornarmos à nossa vida cotidiana, voltarmos mais fortalecidos na nossa fé, mais fortalecidos em crer e em confiar nos teus desígnios, na tua palavra, nos teus ensinamentos, e que possamos, ainda que em silêncio, ainda que sós, ser um ponto de luz na imensidão do universo, através do exemplo, através da palavra, através do amor, através do cuidado com o próximo, do respeito, do compartilhamento mútuo. Então, com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura, nosso estudo, nosso Evangelho. E já agradecendo desde já a presença dos irmãos e das irmãs que aqui estão, sejam os encarnados, sejam os desencarnados, sejam os amigos, as amigas da luz.
Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Damos por aberto nosso estudo, nosso Evangelho no Lar desta sexta-feira. Bora lá? Fiquem à vontade. Vamos dar um tempo para falar com Jesus. Vamos tirar essa meia hora, uma hora para falar com Jesus. E depois a gente volta para a nossa vida cotidiana. Mas vamos dar um tempinho, vamos conversar com o nosso irmão. Vamos lá? A beneficência. Eu vou ler esse texto que nosso irmão, né, bispo lá da cidade de Argel, né, em Bordeaux, ou seja, bispo de Argel, na verdade, o nome dele, lá na cidade de Bordeaux, não é o que você está pensando, Bordeaux, é lá na França, nosso bispo francês, né, que em 1861 deixou essa mensagem para nós, né, Adolfo, bispo Argel. Então, o senhor Adolfo, né, o nosso padre Adolfo, deixou esse texto. E nós vamos ler e vamos decorrer alguma frasezinha ou outra, né? Mas vamos ler? Eu vou ler primeiro. Não é tudo isso, é só isso aqui e isso aqui. Não é 2 páginas. É 1 página e 1/3. Bora lá. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão o desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, vão ao encontro do infortúnio. Ide, vão, mais dolorosas. Ide, vão, meus bens amados. E lembrai-vos destas palavras do nosso Salvador Jesus. Quando vestirdes um desses pequeninos, pense que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume
todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade em te praticando. Eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Veja quanta miséria há para aliviar. Quantos pobres, crianças sem família. Quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os chamar? O quanto bem há a fazer. Oh, não te lamentes, mas ao contrário, agradecei a Deus o prodigalizar a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde nas colônias espirituais, no céu, só Deus o sabe. Do seu amigo, do amigo de todos, Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, França, 1861. Então, meus amigos, meus irmãos, quando a gente fala da beneficência, vê que tanto trabalho, quanta coisa nós temos para realizar. E não é porque a gente faz uma caridade um dia. Tem gente, né, que faz caridade de tempos em tempos, né, uma vez por ano. Que é quando vem o inverno, né, o frio, né, a estação, né, outono, verão, primavera, inverno. Aí é que lembra de fazer caridade. Mas só que nesse interim tem muitas pessoas que pensam, na verdade, numa metade de caridade. Como assim? Quando eu, e muitas pessoas fazem isso, não se ofendam, mas muitas pessoas fazem isso. Ah, eu preciso limpar o meu guarda-roupa, meu armário. Então vou tirar essas roupas aqui e vou cutucar. Agora, se faz só na parte material, só pensando em benefício próprio, não, eu só vou doar porque eu preciso achar espaço aqui para comprar roupa nova para mim. Aí você está fazendo a caridade? Tá. Vai ajudar o seu irmão? Vai. Mas você está fazendo a caridade humana. Como assim? Eu, Eduardo, eu posso doar minha casa, eu posso doar meu terreno, eu posso doar a minha renda, eu posso doar meu salário integral, né, direto na conta de alguém, sei lá o quê. Eu posso doar tudo, meu carro, tudo. Agora, se eu não faço decoração, se eu não faço consciente que eu quero mudar a vida daquele ser humano, que eu quero ajudar, eu quero
né? Que a pessoa prospere, a pessoa... Mas, né? É uma doação humana, material. Para Deus, para Jesus, vai ter pouco valor. Vai ter um valorzinho? Vai. Agora, para Jesus, para Deus, as nossas caridades, a nossa atenção com o próximo, nosso parar para ouvir, para aconselhar, para orientar, quando é feita conscientemente, que aquele seu gesto de ir lá, estender a mão para o seu irmão, para a sua irmã, né, acolher aquela criança, ou levar o alimento, alguma coisa, né, acolher, brincar, dar atenção, ou com aquele idoso, você está indo porque te faz bem, porque você se sente bem, porque você gosta de agir, você gosta, é a sua natureza, você faz de coração. Mesmo que a pessoa não te agradeça, nunca vai te ajudar, nunca vai te dar o lado em troca, mas você faz. Aí é diferente. Quando tem o coração, quando tem o sentimento, que você não fica melindrado, mas a pessoa, eu ajudo, a pessoa não me reconhece. Eu ajudo, a pessoa não me dá um conselho. A pessoa muda e não fala nada pra mim. A pessoa, se você faz, não. Algum dia alguém vai reconhecer, né? Não fica vidrado. Porque o ser humano, e eu convivi com muitos, né? Tem essa coisa, né? Do ego. Do ego falar mais alto. Eu ajudo, e a pessoa não me reconhece. Eu vou parar de ajudar. Eu oriento, e a pessoa não me reconhece. Não me valoriza, não me agradece. Vou parar de ajudar. Se você pensa assim, vou parar de ajudar porque a pessoa não te dá algo em troca, não te retribui, você está errado. Você está errado. Aí toda essa leitura linda, maravilhosa que o nosso amigo nos trouxe agora, né, o nosso amigo o bispo Adolfo nos trouxe agora, você não entendeu. Porque a verdadeira caridade a gente dá do coração. A gente dá aquilo que a gente tem lá dentro. Porque se fosse só a parte material importante para Deus, aí nós pobres, nós que não temos renda nenhuma, né? Temos, não poderíamos fazer caridade. E pelo contrário, todo ser humano, a todo instante, pode fazer caridade. Um sorriso, né? Uma aperto de mão, bom dia, um oi, um afago. Só dando exemplo que você não precisa de dinheiro, você não precisa ir muito longe, né? Quando você respeita quem está ao seu lado, mulher, esposa, marido, ou ali, da família, você já está praticando a caridade. Já está praticando o amor. E tudo aos olhos de Deus tem peso. E quanto mais sentimento tiver, mais valioso será para Deus a sua vida. A sua vida material, a sua vida espiritual. E por isso que no final o nosso irmão aqui fala, né, no finalzinho, que a vida fica mais leve, né? E fica. Porque quem faz a caridade, ou no momento que a gente faz a caridade pessoalmente para alguém, que é inesperado, assim, a gente vai lá e faz, né? E a pessoa, o olho da pessoa brilha. Às vezes é uma frase que você falou. Às vezes é uma atitude sua demonstrar amor. Porque demonstrar amor, gente, não é só com palavras, eu te amo. Não é só, eu estou te dando esse carro aqui porque eu te amo. Eu te dando esse carro porque eu te amo, eu marquei esse casamento porque eu te amo. Não, demonstrar amor, às vezes, é salvar a pessoa de situações futuras. É chegar e dizer, ó, estou te dando essa orientação aqui, esse conselho, porque algo me diz que lá na frente pode acontecer algo que vai te prejudicar. É amor. Na clínica as pessoas estão entendendo. Mas você sabe que amor é nas atitudes. O amor é no cuidar. O amor
é no orientar o amor, é no respeitar o amor, é estar presente em todas as áreas. Não é só o conjugal, não é só o sexo. O amor é que as pessoas banalizaram a palavra amor. Amor é sentimento. Não é só para sexo. Hoje, na humanidade, hoje que eu digo 200, 300 anos, se banalizou, né? Começa a conversar no WhatsApp aqui, meu amor, 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 amor. Tudo bem, mas não é só para conotação sexual. Amor é querer cuidar e cuidar. É querer recebê-la e receber, ser recebido com sorriso, com empatia. É nutrir, é regar. E a gente só rega quando a gente tem amor dentro de nós. Por isso que a gente diz aqui, a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. Porque é a verdade. Quanto maior bem você fizer a qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, sexo oposto ao seu, ou ao mesmo sexo, sem segundas expectativas, terceiras intenções, não vai fazer. A vida se torna mais leve. Porque nós, da doutrina espírita, e agora outros irmãos, mas nós mesmo, e a experiência nos faz isso. Nos faz ver que é verdade, que, né? A gente respeita a opinião dos outros, mas nós sabemos que é verdade. Então, né? Aquilo que eu falar, que eu desejar para o meu irmão, vai chegar até meu irmão. Então, se eu desejar coisas ruins, se eu falar coisas ruins, se eu, né, xingar, vai chegar para o meu irmão, para minha irmã. Agora, se eu desejar coisas boas, tomara que meu irmão cresça, tomara que meu irmão vire o dono dessa empresa, que meu irmão merece, a minha irmã estuda, minha irmã merece crescer, minha irmã merece ser feliz, tudo de bom, que receba em dobro o amor, essa pessoa é muito especial. Eu estou mandando essa vibração boa, essa vibração, chega na pessoa. E a pessoa recebe, nem percebe, né? Porque recebe, é doido, assim. E se ela perceber, sentir, ficar feliz, meu cara, que não está perto de você, não está na mesma cidade que você. E aquele momento que ela fica feliz, você recebe. Como assim, Eduardo? Não estou conseguindo entender. A próxima caridade que você fizer, ou o próximo conselho, a próxima orientação, quando você apertar a mão ali, sorrindo, quando assim, olha para o olho da pessoa. Se a pessoa sorri naturalmente, se a pessoa sorri feliz porque você teve aquele gesto, sei lá, você deu um lanche, você comprou um cachorro-quente, um X, sei lá, comprou um suco, um refri, ou deu uma camiseta, deu uma roupa. E na hora que você está fazendo a sua ato de caridade, está dando alimento ali, alguma coisa, né? Ou R$1, e aperta a mão da pessoa. E a pessoa te agradecendo de coração, Deus te pague, como é que eles falam? Como é que a maioria fala? Deus te pague, Deus te retribui em dobro. Quando eles falam assim, e é sincero, os olhos deles brilham, ou delas. E você, ao olhar, se você tiver sensibilidade, mas se você não tem, comece a treinar essa sensibilidade. Toda vez que você fizer a caridade, preste atenção nesses simples gestos. E o que acontece com o seu corpo? O corpo dá sinais. Porque a energia dele, dela, que recebeu a caridade, ao te agradecer, ao Deus lhe pague, Deus retribui em dobro, muito obrigado. Nesse exato momento, é instinto, é automático. Você recebe uma carga energética de amor de Jesus, de Deus. Tanto é que você acaba sorrindo. Você se sente feliz. E quando a gente está ciente disso, que a gente tem essa sensibilidade,
E sabe que isso acontece? Tanto para o bem como para o mal, né? Porque também quando a pessoa pensa mal de você, a gente recebe também. A gente vira as costas assim, né? E sai feliz, sai leve. Por isso que ele diz, a beneficência, fazer o bem para os outros, não é só para os outros. Você está fazendo para você mesmo. Quanto mais simpático, mais empático, mais amoroso, mais amorosa, mais respeitador, respeitadora, em todas as áreas, você está fazendo a você mesmo. E a gente já recebe os benefícios aqui. Não que vai subir as dificuldades. Não que vai subir os testes de Deus, as provas, né, um pouquinho, né? Não, não vai sumir. Mas vai ser mais leve. Bem mais leve do que para o seu irmão, para a sua irmã que não pratica o amor, que não pratica a caridade. Esse irmão aqui falou a verdade. Lá em 1861, 861. 1861. Nós estamos em 2026. No momento que estamos gravando esse vídeo. Espero que em 2050 você veja. Mas, no momento que estamos gravando esse vídeo, estamos em 2026. Ó, 900? 2000? 200 anos e 40 e poucos anos. Ou 39, 38. 200 anos atrás. 200 anos atrás. E cai com uma luva, né? Veja o quanto nós temos que aprender. O quanto nós temos que lutar. Por isso que Jesus nos orienta, e os nossos mentores, nossos anjos da guarda, de todo mundo. Através da inspiração, através da intuição, para nós sempre procurarmos escolher amar, escolher o amor. Não o ódio, não a rivalidade, não o sentimento de vingança. Não entrar no sistema que está embutido na Terra de queixume. Quando nós aprendemos isso e focamos em ser úteis à humanidade, ao próximo, né? Nós aprendemos que nós somos trilionários, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter bens materiais, mesmo sem ter casa no seu nome, terreno, carro, mesmo sem ter família, que é, né, aquele núcleo aí, esposa, marido, filhos, mas você é rico, você é milionário do amor de Deus, de Jesus. Porque quanto mais bem você fizer, quanto mais amor você fizer, amor que eu digo, amor de dar amor, distribuir paciência, distribuir o bom entendimento, né, a empatia. Quanto mais você fizer, mais você recebe de Deus. É o fluxo contínuo, gente. Muita gente acha que vai se desgastar dando amor, dando paciência. Lógico, a gente tem que saber para qual pessoa a gente dá. Porque nem Jesus fazia isso, e nem Jesus faz isso ao tempo para todo mundo. A verdade tem que ser dita, nem Deus faz isso para todo mundo. A pessoa tem que fazer por merecer. Você ajuda uma vez. Mas se a pessoa não mudar, se a pessoa não entender o porquê você ajudou, qual é o intuito, aí você começa a estudar, ver se vale a pena, o empate falta. Mas você não pode parar de ajudar. Não ajuda mais aquela pessoa, mas ajuda outro. Não é porque aquele ali não quer mudar, que aquele grupo ali não quer, que você não vai, que você vai parar de ajudar. Não. Você só muda a rota. Mas a sua essência não pode ser bloqueada. Porque um determinado grupo, uma determinada situação, um determinado lugar, não quer a sua presença, ou não aceita as suas orientações, os seus conselhos.
Quando você entende isso, você está no caminho certo. Porque quanto mais dá, quanto mais oferecemos ao próximo, mais nós recebemos. Em saúde. E a gente nem se percebe, porque a gente acha normal acordar e sair caminhando. Né? A gente acha normal. Só que isso é uma benção. Isso é uma benção. A gente só lembra que isso é uma benção quando a gente acorda e tá com alguma dor. A dor nas costas, a dor no pescoço. Então hoje veio tudo travado, passei a noite toda secando fogo e ainda teve uma visita na empresa e obrigou a gente a ficar mais tempo do que o normal. E aí, por isso que eu tô gravando o Evangelho 1 hora mais tarde hoje. Né? E amor a vocês e a mim mesmo, porque tá dolorido. Então, a gente só percebe, vou dar exemplo eu, quando a dor aparece. Que, poxa, tá tão comum, tão no cotidiano, tão automático, dormir, levantar, saudável, né, e fazer as coisas, que a gente nem se toca de que nós somos abençoados, abençoadas por Deus quando a gente acorda para começar a nossa tarefa em casa ou no serviço, saudável, sem dor no braço, sem dor nas mãos, sem dor no pescoço, lá tá o pescoço travado, sem dor no corpo, vento, andando. Quantos irmãos, quantas irmãs foram deitar saudáveis e acordaram com alguma dor, acordaram até nem podendo mais caminhar. Esses irmãos dariam o dinheiro deles, os bens deles, para estar igual eu, igual você que está aqui vivendo agora, escutando. E a gente não se apercebe o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus nos ama. Mas por que nós somos beneficiados, vocês, nós, né? Ter mais, entre aspas, mais saúde que alguns que convivem conosco, ou entre a família mesmo. Ter menos preocupação comparado com alguém que convive conosco, ou, né, a família mesmo. Menos tribulações, menos complicações. Somos mais felizes, mais saudáveis. Por quê? Porque talvez Deus está vendo que você está sendo uma pessoa amorosa, está cuidando de alguém verdadeiramente, está compartilhando conhecimento, está compartilhando as suas experiências de vida, está compartilhando o seu amor à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus netos, e quem aparece, que seja aberto para entrar na sua energia. E quando a gente faz isso, quanto mais se dá, mais recebe. Então, beneficiado, gente, é nós. A gente é educado no sistema material de sociedade mundial, né? Matrix. A gente é educado que logo, o grande Eduardo, rico, milionário, tem meu carro aqui importado, eu tô te dando essa sacolinha de rancho aqui, porque eu sou uma... Na verdade é uma troca. Os dois estão recebendo. Aquele irmão está recebendo a sacola, tá recebendo o rancho ali, o dinheiro, sei lá o que, a roupa, a sopa, lá que você deu. Sim, para saciar, e é necessário, o corpo, né? Matar a fome, vestir, né? Cobrir do frio, é necessário. Mas no momento em que você está entregando, você recebe também. Então, é como se aquela pessoa que eu ajudei, aquela pessoa que eu ajudo é desempregada, tem 10 filhos, mora na rua, não está me dando nada. Tá? Gratidão. Porque só a gratidão de coração já é uma baita oração em teu nome.
E se aquela pessoa talvez não consiga dizer isso porque orgulho, né, o ego do ser humano, mas nós temos antepassados, não temos? Temos. Temos vó, temos tio, temos mãe, temos pai, temos avô, tataravô, né? Que já estão mortos, né? Eles estão vendo você cuidar do parente que está vivo deles. E você acha que eles não vão ficar felizes? Você acha que eles não vão te mandar vibrações de amor? Tu acha que eles não vão querer te proteger da possibilidade deles, né? Te amparar? Uns vão te proteger, os parentes mortos. Daquele banco que você ajudou. Orando, lá do outro lado. Orando por você. Pedindo para Jesus continuar te amparando. Para Jesus continuar te protegendo. Para Deus te dar mais tempo aqui, onde nós estamos hoje, na Terra, vivos, né, na Terra. Porque quanto mais tempo você fica aqui, você vai estar cuidando do filho, da filha, da mãe, da neta, do pai, do vô, do tio, que está ali. Então, quem faz o bem, a beneficência, só tem a ganhar, gente. Só tem a ganhar. Ganha de todos os lados. Estou pegando? Por que quem faz voluntariado parece mais saudável? Parece mais feliz? E às vezes nem sabe por quê? Por causa disso. É muitas vibrações. É muitas pessoas. E quanto mais você ajuda, quanto mais pessoas você muda, quanto mais pessoas você traz para a luz, como nós vamos ver aqui mais para baixo, aquelas pessoas estão mandando boas vibrações para você, os parentes daquelas pessoas, e Deus e Jesus. Então é, é imensurável o amor que você recebe. É uma tempestade, mas do bem. Sabe aquela chuva torrencial, né? Do bem, de amor, né, vindo de todos os lados. É onde você começa a ter menos doenças. Ou aparece, no outro dia você está bem, com pouco remédio, poucos recursos, poucas soluções. É onde você se sente mais em paz, mesmo no ambiente caótico, que eu vivo num ambiente caótico, né? Num ambiente caótico, um ambiente pesado, um ambiente terrível. Cantor das nuvens, né? Mas Deus faz uma redoma em você. Alguma coisinha escapa, né? Uma coisinha entra pelas frestas que você mesmo deixa. Mas Deus faz uma redoma em você. Deus te protege. Deus te ampara. Porque quanto mais tempo você estiver entre nós, mais pessoas você vai atingir com os seus conselhos, com a sua orientação, com o seu apertar de mão, com o seu sorriso, com o seu carinho. Mesmo que você cuide só do seu filho, mesmo que você cuide só da sua mulher, mesmo que você cuide só do seu marido. Mas se você cuida com amor verdadeiro, respeitando, né, em todas as áreas, não só no relacionamento, mas respeitando mesmo, respeitando a opinião, respeitando, né, as virtudes, o caráter da pessoa, tentando conversar ali, se entender, sem briga, sem bater, sem xingamento, sem respeitar. Você está ensinando aquele teu marido, aquela tua esposa, o que é o amor. E isso é compartilhar o amor. Então, quando disserem para você que caridade é só bens materiais, é só roupa, é só alimento, não. Sorriso é caridade. Aconselhar é caridade. Orientar é caridade. Mostrar o caminho ao irmão ou irmã é caridade. E aí? O convite de Deus, de Jesus é: você está disposto a receber
direto, contínuo, mesmo dormindo, não importa onde você for, o amor de Deus e de Jesus, 24 horas, fluindo pelo seu corpo, para você ser o canal, para você ser o instrumento, porque você nós somos, todo mundo. Então, é isso que o irmão quis deixar claro. Vamos lá. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu, vocês, nós, seres humanos, devemos conduzir os povos à felicidade. Como nós vamos conduzir a felicidade? Praticando, o amor. Eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na Terra, porque nós estamos exilados na Terra, tu lhes serás a consolação. Vocês serão a consolação. Então nós temos que estar sempre preparados para orientar, para inspirar, para dar bons exemplos. E quando nós temos essa ciência e essa consciência, aí nós começamos a trabalhar juntos com Jesus. Nós não viramos uma marionete, não somos uma ferramenta, um microfone simples assim. Não, quando nós temos essa ciência que nós estamos cooperando, que nós estamos trabalhando, que nós pedimos serviço para Jesus. Pai, maninho, maninho, que tarefa eu posso fazer agora, já que eu já fechei essa aqui? E aí é onde que aparece pessoas para falar com você, pessoas para desabafar, pessoas para te pedir conselho, pedir orientação, não diretamente, mas ao desabafar, ao contar algo, ou simplesmente chegar ali na tua presença. Porque quando você é uma pessoa boa, quando você está em comunhão, você está uno, você está uno, Aqui está Deus, aqui está você, ou Jesus, ou os teus mentores, e você está uno, você está colado. Quanto mais a gente pratica caridade, mais pratica o amor, a gente está mais próximo de Deus e de Jesus do que as pessoas podem imaginar, vocês. E quando a gente está assim, a tarefa vem para nós. O trabalho vem até para nós. Porque nós, seres humanos, somos trabalhadores de Jesus. Todos. Como que vem? Deus, Jesus, envia a pessoa para falar com você, a pessoa para pedir orientação. E às vezes, só a pessoa sentar na mesma mesa com você. Só a pessoa estar ali na parada de ônibus, parada do seu lado. Eu já vi isso. Parada do seu lado. Ela não sabe, você sabe. Que Deus enviou a pessoa para sentar do seu lado, sentar na sua frente, ou na parada de ônibus ali, coladinho. Coisa que não fazia antes, E naquele exato momento, os dois estão quietos. Você está quieto, ela está quieta, ele está quieto. Deus, Jesus e os nossos mentores, o da pessoa, o anjo da guarda, da pessoa, e o meu anjo da guarda, vou botar aí, olha. E, estou quieto aqui. Estão ali, cuidando, rezando, parando, limpando, porque usa a nossa, para encarnado, eu vivo, você viva, nós vivos, não adianta só Deus, Jesus mandar as boas vibrações. Adianta muito, mas não é só isso. Para nós poder receber verdadeiramente, porque nós estamos no veículo, Que veículo é uma coisa que você dirigir um automóvel, só que eu dirijo esse corpo. Eu dirijo esse corpo, você dirige o seu corpo. E para nutrir esse corpo, eu preciso de ter vitalidade. E doar vitalidade. Então, isso aqui é energia. Então, Jesus, Deus, nossos mentores, mentor da outra pessoa, está ali, lá do lado. Jesus vem, Deus, mentores ali, pega um pouquinho da sua energia, do seu amor, da sua caridade, da sua bênção, tudo, da sua paz, da sua saúde. Não se preocupe da sua saúde e transfere para outra pessoa.
Aí, vocês me ajudam sempre. Igual transfusão de sangue. Doação de sangue, ela quer te doar sangue e a pessoa, né, transfere o sangue da outra pessoa para o outro. É a energia, é a vitalidade, o bem-estar, é a saúde. Aí aquela pessoa que estava precisando, estava triste, estava meio brocochô, sai daquela conversa ou daquela presença ali mais feliz, mais confiante. Às vezes até não sente mais a dor na cabeça, no pescoço. Né? Tá passando aqui, ó, os amigos estão ajudando. E vocês? E não sabe, mas você sabe que mesmo em silêncio, você, por ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que aconselha, uma pessoa que orienta, não orientou aquela pessoa, não aconselhou aquela pessoa. Você estava em silêncio, mas estava no mesmo ambiente, estavam ali, frente a frente. Né? Mas você sabe, você sente, você percebe que estão usando a tua vida. E aí você vai pensar, mas então eu vou ficar fraco, vou ficar... Não. Quando você é bom como está aqui, você faz de coração as suas caridades, as suas benevolências, né? Beneficência é benevolência. Você tem o amparo e a proteção de Deus e de Jesus. Então, é necessário tirar um pouquinho da sua vitalidade, da sua energia vital para esse irmão, para essa irmã? É. Mas ao mesmo tempo, você está recebendo. Né? A energia, a luz, amor de Deus, Jesus, a vitalidade do universo. Você não perde. Você não perde nunca. Agora, quando nós não somos tão benevolentes, quando nós não somos tão caridosos, quando nós não estamos tão colados com Deus, com Jesus, nós estamos um pouquinho afastados de Deus e Jesus. Aí vem essa pessoa. Eles também usam um pouquinho de nós para ajudar aquela pessoa. Só que daí, se você não tiver o amparo de Deus e de Jesus e não for uma pessoa benevolente, uma pessoa caridosa, uma pessoa voltada para a sua fé, para a sua religião, porque só assim para ser honesta consigo mesmo, você, ao tirar a sua energia para cuidar daquele outro, você vai se sentir fraco, você vai se sentir cansado, você vai se sentir com sono, você vai se sentir apagado, a sua pele vai se sentir na hora ali, até no dia, mais opaca, sem brilho. Por quê? Porque estão te sugando. E como você não está muito ligada com Deus, com Jesus, só tiram a sua energia. Então, o segredo para conviver e ajudar os irmãos e as irmãs, sem se prejudicar tanto, e mesmo assim a gente sofre um pouco, porque pensa bem, está no meio de 5.000 pessoas. Né? Tem que estar sempre em oração, sempre reza e sempre procurando agir coerente com a sua intuição e coerente com o seu coração. O mais certo possível. Porque daí nós nos fortalecemos. E ao nos fortalecer, nós conseguimos doar um pouquinho sem nos prejudicarmos. É lindo isso. Quando entendemos. Muitos aqui não estão preparados para entender isso que eu falei. Nunca ouviram falar, a religião não ensinou, nem toca no assunto, é uma coisa estranha, mas é real. Você se sente cansado, você se sente cansada, às vezes você não consegue dormir quando volta para casa do seu trabalho, porque você esteve de volta de pessoas carregadas, pessoas que têm todo mundo tem, né, seus problemas particulares, e isso fica sobrecarregado naquelas pessoas e passa para você. Mesmo sem falar. Por isso que nós temos que cuidar, não afastar radicalmente do ser humano, não é isso. Mas aprender que quando nos sentimos com a cabeça pesada, nos sentimos cansados, fora do normal, depois de sair de determinado grupo, de determinada janta,
determinado almoço, determinado encontro, determinada reunião, determinado baile, festa, ali, né? Se ligar nisso, e chegar em casa e fazer a oração, a sua oração, pedindo para repor, para Deus, para Jesus ter piedade e repor as energias, a vitalidade que sugaram de você, porque é o constante, o ser humano é o constante sugar. Aquele lance de vampiro é real, só que na parte espiritual. E às vezes é por maldade, não, a pessoa vem aqui para me sugar, não, a pessoa nem sabe que ela é sugadora, mas é. Quando você convive com pessoas que só reclamam, pessoas que só falam besteira, pessoas que não têm nada a acrescentar de útil para a humanidade, pessoas que vivem só para viver, o ambiente se torna chato, pesado. E se você não tiver em constante oração, se você não tiver em constante preparação, sendo benevolente, sendo caridade fora, né? Você absorve, você recebe tudo. E é onde você fica com dor de cabeça, fica cansado, pressão mesmo, não consegue dormir, irritabilidade, nervosismo, e acaba descontando na sua esposa, acaba descontando no seu marido, acaba descontando no seu filho, grita com ele, xinga e até bate. E às vezes, e na maioria das vezes, a solução está dentro de você, com uma simples oração, um simples hábito, na verdade. Faça o teste e diga assim, eu vou ver se o Eduardo está falando a verdade. A partir de hoje, ou segunda-feira, quando eu chegar do serviço, lá no meu banheiro, né, no meu banho, que ninguém fica sabendo, eu vou orar todos os dias, quando eu chego botar dentro de casa, para que limpe essas energias negativas que por um acaso eu recebi. Que se alguém me sugou, se alguém tirou energia minha, seja para o bem ou para o mal, que Deus possa me repor, que Deus possa colocar. Crie esse hábito e você vai ver que na semana seguinte, se você criar esse hábito, você não vai, você vai conviver com essa pessoa, você vai sentar, vai tomar café junto, vai jantar, vai almoçar, vai rir, vai abraçar, vai beijar, vai tomar, né? Mas você não vai ser afetado ou afetada. E se for, porque o ambiente, né? 10, 20 mil pessoas, mas é naquele segundo, naquele momento, ali. Mas ao sair dali, daquela atmosfera, você não tem nada. Se te leve, mas você tem que criar um hábito de orar. Por que a gente sempre volta aqui, né? O Jesus falou veementemente, vigie e ore. É por isso nós temos que estar sempre em constante oração e vigiar nossos atos, porque a gente recebe influência o tempo todo, gente. Muitas coisas que vocês fazem, você acha que é na cabeça de vocês. Não, fui eu que decidi não ir trabalhar hoje. Fui eu que decidi, ah, sei lá, fui eu que decidi não fazer a tarefa. Fui eu que decidi, não. A vida do ambiente é tão pesado, tão carregado, que uma frasezinha, outro pensamento, outro vem na sua cabeça. E você acha que foi você que decidiu, não. O ambiente. E quem se prejudica é você. Agora, se você vigia, se você ora, se você tenta se proteger, se você tenta não estar tão em comunhão assim com pessoas vitimistas, agora achamos a palavra, vitimistas, você consegue proteger a sua aura. Até para você poder ser realmente benevolente e útil para Deus, para outras pessoas fora daqueles grupos que vão chegar até você. Porque Deus envia, Jesus envia. Faça o teste. Faça como Jesus. Porque Jesus saía de madrugada para orar, para meditar,
para isso, para conversar com o pai dele, para se fortalecer, a oração fortalece, a meditação fortalece, para começar o dia. E a maioria era levada até Jesus. Eram as pessoas que... Jesus estava lá sentadinho lá na beira do lago. Eram as pessoas que iam até Jesus. Assim como fazem com você, com nós. E quando nós temos esse mínimo de consciência, a gente já percebe na hora. Ou tem uma intuição, né? Não, peraí, se Deus está enviando para sentar aqui comigo para conversar e está desabafando algo bem particular, que até não falaria, é porque está querendo uma opinião minha. E Deus está junto comigo. Jesus está comigo, meu mentor, o mentor da pessoa, estão confabulando ali, para nós orientarmos, para nós ajudarmos aquele irmão. A tarefa chegou. Porque nós temos que nos vermos como funcionários de Deus, de Jesus. E o que um funcionário de Deus, né, tem que fazer? Quando não sabe, né, a sua tarefa, não sabe o que vai fazer aquele dia, é ir lá e falar com o seu líder, falar com o seu supervisor, que no caso é Deus, Jesus, né? Jesus é o líder e Deus é o supervisor. Jesus, qual é a minha tarefa para hoje? E mesmo que não fale isso, quando você ora, quando você reza e pratica o bem, você está falando isso. Você está se pondo à disposição de Deus, de Jesus. E aí eles olham, só aquele irmão está preparado. Essa irmãzinha aqui, ou esse irmãozinho, o Eduardo precisa de ajuda. Não tem ninguém querendo ajudar o Eduardo. Vamos, né, botar a ideia na cabeça dele para procurar a fulana. O fulano, daí o Eduardo, de repente, vou conversar com o fulano. E conversa, vai. Então, Deus envia a pessoa até você. Deus envia a situação até você. Deus te dá o start. Você vê uma matéria e dá vontade de mandar um pix, de ajudar. Será que não é Deus te incentivando para você ajudar fulano? E se você entende a mensagem, né? Captei vossa mensagem, mestre Guru, né? Rolando Lero, da Escolinha Professor Raimundo, 1990, né? 91. Captei vossa mensagem, mestre Guru. Nós temos que aprender a captar a mensagem de Deus e de Jesus e nossos mentores, que é isso aí. Apareceu a oportunidade de ajudar, fazer caridade? Pense. Será que não é Deus? Será que não é Jesus? Será que não é o santo que você gosta? No meu caso, eu boto meu anjo da guarda, né? Será que não é esses meus amigos aqui mandando essa pessoa para pedir um conselho, uma orientação? E aí, dependendo da situação, é um conselho. A minha só simples presença. As pessoas não sabem, mas um abraço, quando é dado de coração e você tem energia boa, você é bom, você é boa, você está transmitindo proteção para aquela pessoa. Você está protegendo aquela pessoa. A tua proteção, a tua unção é o guarda-chuva. Você está atrás aqui, está a pessoa, né? Aqui o livro é a pessoa. Isso aqui que está aqui no texto é de Deus. Ele deu uma pausa. Então, quem está fazendo bem tem que fazer Jesus. Então, ao abraçar a atenção da pessoa, você é o seu guarda-chuva. A área dele, a cabeça,
ao salário esse é o melhor pagamento. É o melhor pagamento que o ser humano pode ter. Não que nós estamos orientar, aconselhar, dar exemplos do seu estilo, da sua personalidade.
Se eu faço isso, alguém faz também. E eu sei que eu vou
Paulo, lá em Filipenses 4, não estejais inquietos por texto. O texto é sobre rebeldia. A vida não é tão difícil. Nós é que não estudamos nada. Nós agora, né?